Olá, seja muito bem-vindo a mais esse estudo da Bíblia através do guia da Escola Sabatina. Nós já estamos indo finalmente, estamos na antepenúltima lição deste trimestre, esse trimestre um pouquinho mais curto, mais objetivo, uma lição a menos, mas estamos estudando sobre como sermos administradores fiéis, como sermos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Tenho certeza de que você tem sido abençoado pelo Senhor por tantas coisas boas e importantes. E se porventura você perdeu algum dos estudos destas análises que estamos fazendo com os professores de teologia aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da FADBA, aqui na Bahia, eu tenho certeza que você pode encontrar todos no nosso site, no nosso YouTube, Escola Sabatina Oficial. Então você é muito bem-vindo para continuar estudando a lição da Escola Sabatina conosco. E para isso, quero apresentar aqui os meus convidados, começando também aqui pela minha direita, professor e pastor Jonatas, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Que bom estar com você mais uma vez. Aqui do meu lado esquerdo temos o pastor Gerson. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo de volta. Bom tê-lo aqui nesse trimestre mais uma vez. Obrigado, aqui estamos. E aqui do meu lado o pastor Gondim. Além de ser uma sumidade na área de família, é um grande jogador de tênis que vai me ensinar todos os truques do tênis, né, pastor? Com certeza, se você tiver disposição e tempo, né? Sim, muito obrigado. Viu? É um prazer estar com Obrigado você. por estar conosco aqui. Vai ser muito bom nós falarmos sobre o tema de hoje, que é muito importante. Mas antes dele, não deixe de já deixar o seu curtir, não deixe de seguir este canal e fazer parte dessa grande família que estuda a Escola Sabatina juntos, toda semana. Vamos começar com a palavra de oração? Pastor Jonatas, você pode nos conduzir nessa palavra de oração? Claro, com certeza. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos para estudar esses temas relacionados à lição desse trimestre. Nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos e te rogamos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, apóstolos do passado para escrever a Bíblia possa iluminar agora a nossa mente, a fim de que não apenas entendamos, mas tenhamos poder para viver as verdades que temos aprendido ao longo desse trimestre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema dessa lição, a 10ª que já estamos estudando, é retribuindo. E eu quero ler aqui para você o verso para memorizar, que está em Apocalipse 14, verso de número 13. Diz o seguinte: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. No final da nossa vida, como nós estamos preparados para honrarmos ao Senhor com as nossas posses, com os nossos bens, com os nossos talentos, com o nosso tempo. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando assim: mas eu sou novinho, tenho a vida inteira pela frente, minha família está começando agora, estou começando a trabalhar neste momento. Como nós podemos já nos preparar para aquilo que virá pela frente? Eu quero começar aqui então fazendo uma pergunta para o pastor Gerson. Pastor Gerson, Lucas capítulo 12 traz uma história, uma parábola do rico insensato. Qual que é o pecado que a gente vê nessa história? Descreve um pouquinho para a gente. Pois é, a história diz de um homem que, trabalhando, e o seu campo produziu em abundância. Então ele trabalhou, ele ganhou, e aí ele diz que iria destruir os celeiros, construir celeiros maiores, e que não iria trabalhar mais, que iria comer, beber e se alegrar. E aí a Bíblia chama esse homem de louco. Louco pelo sentido de que não há nada errado em você trabalhar, pelo contrário, temos que trabalhar. Não há nada equivocado em você ganhar, em você poupar também, pensando em emergências, também em alguma coisa que você tem relacionada ao futuro. Mas há duas coisas que nós não podemos esquecer. E uma delas é ajudar os necessitados
E também, como nós estamos nesse mundo aqui de passagem, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho do Reino, tá? Então nós temos que também investir na pregação do Evangelho. Então o pecado desse homem foi pensar apenas nele, né? Não se preocupar muito com a expansão do Evangelho, embora esse também não era o ponto aqui da parábola, mas de qualquer maneira, já utilizando aqui a questão do dinheiro, como é que a gente usa o dinheiro, então tem a questão da expansão do Evangelho e também o fator de você ajudar os mais necessitados. Porque, como diz, nós vivemos aqui num ambiente acadêmico e a gente fala para os alunos, você tem que se preparar o melhor que você pode, ser um excelente profissional, mas nunca perder o senso de que o objetivo é ajudar, é servir. Então, se você também tem recursos, você tem que pensar em servir, em ajudar os outros. Então, isso de pensar só em si, ok, trabalhei o suficiente, estou cansado, agora vou guardar, vou me alegrar, o que eu tenho agora é para mim, isso não tem fundamento bíblico e a Bíblia diz que você não vai encontrar felicidade nisso. Tá? É algo assim que você pode até por algum momento achar que está bem, mas a Bíblia diz que a felicidade ela vem de outras coisas, não de acumular e usar e gastar apenas com você. E há um outro detalhe aqui também que aparentemente ele falou o seguinte, não vou trabalhar mais. Existe uma ideia de algumas pessoas de que o trabalho parece que é um pecado, é uma punição, né? O motivo do trabalho é o dinheiro. Conseguir dinheiro, acabou, não tem mais trabalho. E se a gente olhar, o trabalho não foi dado depois do pecado. Olha, você pecou, agora como punição vai trabalhar. Você vai suar mais agora, tem o esforço que você vai ter, o cansaço que antes no Éden não tinha, mas o trabalho é algo que vem desde que Deus criou o ser humano. Então, essa ideia também, vou trabalhar, vou ganhar muito, vou fazer o que for, pegar uma herança e não vou mais trabalhar, vou apenas curtir e aproveitar, isso também não tem fundamento bíblico, né? E eu me lembro de uma profecia de Isaías que ele condena alguns de seus contemporâneos pelo mesmo pecado, né? Em Isaías capítulo 22, verso 13 e 14, nós lemos assim: porém o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte, diz o profeta, né? E agora ele cita as palavras do Senhor: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus chama essa atitude que a gente vê na vida desse homem de maldade, né? Que não será perdoada, porque como os israelitas, aquele homem estava usando os dons que Deus deu, os recursos, para ele mesmo, né? E isso como foi no passado, era também no Novo Testamento, um grande pecado. Né? E essas histórias são muito importantes para hoje, porque vivemos numa geração de imediatismo, né? E que a necessidade de tudo aquilo que a gente tem precisa ser agora, hoje, e amanhã, de qualquer maneira, a gente vai... Imediatismo e lazer, né? Parece que hoje o auge da vida, e aí eu volto àquilo que, ressoando, né, o que o pastor Gerson disse, o alvo da vida não é mais o trabalho, né? É o lazer, é o fruto do trabalho, agora se torna o foco central da vida, né? As pessoas querem lazer a todo custo. E aquele homem parece que chega num ponto que é só lazer. Não há nenhum problema com lazer, né? Há momentos que a gente precisa de lazer, né? Mas realmente aquele homem acabou deturpando os dons de Deus e usando esses dons para servir a si mesmo, em vez de servir a humanidade. Pastor Jonatas, deixa eu aproveitar e perguntar assim, a vida é breve, a gente vê de fato que ela, de alguma maneira, ela vai passar aqui. Isso também afeta a forma que a gente vê os recursos, os bens, ou deveria afetar? Bom, deveria, né? Deveria afetar certamente, né? A lição, ela traz alguns textos bíblicos, né, para falar da brevidade da vida, e um deles é Eclesiastes, né? E Eclesiastes, para mim, é um dos livros mais intrigantes e mais interessantes do Antigo Testamento, né? Poderíamos dizer que é o livro mais existencialista da Bíblia, porque ele reflete na vida debaixo do sol. Eu chamo de rabugento, pode chamar de existencialista, tem problema. E uma das frases mais comuns que é repetida no livro de Eclesiastes é: tudo é vaidade, né? E, na verdade, embora a palavra que é hebraica, hevel, que é usada para traduzir
que é traduzida como vaidade, também tem esse sentido de vaidade, mas mais especificamente a palavra hevel significa vapor, né? E então quando ele fala que tudo é vaidade, né, ele pode estar dizendo mais literalmente tudo é vapor, tudo né? é efêmero, né? E ele faz essa reflexão a partir da própria experiência. Ele constrói um império e ele está percebendo já provavelmente na maneira como Roboão, que era o filho dele, né, se lidava com o poder que o substituiria. Ele já estava prevendo, quem sabe, o que ia acontecer depois da morte dele, né? E o que exatamente aconteceu. Roboão agiu de maneira insensata, acabou perdendo 10 tribos e rachando Israel, né, em 2 partes, né, entre Judá e Israel. Então, quando Salomão, na sua própria experiência, reflete sobre isso, tudo é hevel, tudo é efêmero, tudo aquele império que ele construiu, ruiu. E isso me lembra de outro texto da Bíblia, que eu acho que está bem enraizado na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, que é Tiago. A lição não traz esse texto, mas eu acho que esse texto é um texto também pertinente. Ele diz assim, em Tiago capítulo 4, verso 14, você pode acompanhar aí: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Pergunta Tiago. E ele responde: vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E essa neblina me lembra de hevel, né? Esse vapor que Salomão já dizia. Então, a brevidade da vida realmente deveria fazer com que a gente lidasse com os nossos bens de uma maneira sábia, né? Diferente, investindo naquilo que realmente é eterno. Um outro caso típico dessa ideia de que nós não levamos nada para o túmulo é o caso de Nabal, né? Sim. Tão cheio de riqueza, mas com o coração tão fechado, tão mesquinho. Eu acredito que Abigail deve ter atenuado muito a vida dele, dando a ele uma chance, várias chances para que ele mudasse, né? Mas aquele episódio com Davi é a derrocada dele, e quando ela resolve contar, ele não aguenta, morre e não sofreu mais nada, morreu na metade dos dias. E curiosamente o nome Nabal significa tolo, né? Insensato, que é o insensato da parábola, né? Então acho que eles têm realmente isso. Agora, pastor Gondim, como a gente viu aqui, a vida é passageira, é efêmera, né? Para falar palavra bonita aqui, né? Como é que a gente se prepara, então? Já que isso muda o nosso relacionamento, como seria uma maneira de viver e de cuidar das nossas finanças, dos nossos bens, para que a gente pudesse estar mais conectado com Deus, sabendo que a nossa vida, de fato, um dia vai acabar? Jesus lembrou uma vez que não se pode construir uma torre sem antes sentar, calcular e ver se vai ter condição de chegar a bom termo, porque, caso contrário, aquela torre inacabada seria um monumento à incompetência, a falta de raciocínio, de cognição para levar a bom termo o que se pensa, né? O ideal que se tem. A lição do trimestre diz que são administradores fiéis à espera do mestre. Então, um administrador fiel à espera do mestre, e especialmente quando se pensa em longevidade, final de dias, que é mais ou menos a temática dessa semana, ele retribui, ele deixa um legado. E a questão é essa: como fazer isso, como deixar esse legado, né? E tem alguns conselhos aqui que o autor da lição nos dá. Primeiro, faça um balanço patrimonial. Há sempre alguma coisa que temos que nos pertence. Pessoas humildes têm uma casinha simples, ou outras coisas de valor. Então, um balanço, um levantamento daquilo que se tem. Segundo, atualize determinados documentos que serão necessários, como, por exemplo, o da casa, né? Deixar tudo bonitinho, porque a maioria das pessoas por aí que recebe alguma herança que não foi cuidada, a parte documental, sofre muito e gasta muito. Alguns gastam tanto que, dependendo do valor da casa, nem vale a pena. Terceiro, planeje o que acontecerá com suas posses quando elas não mais estiverem sob a sua administração. E um texto que eu encontro aqui interessante diz o seguinte: a mordomia cristã
das bênçãos que Deus nos deu, não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que descansamos. Cabe a nós, portanto, tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para outros e um auxílio para a obra de Deus. Eu estou vivendo mais ou menos isso, de vez em quando você brinca comigo, né? Estou já aposentado e tal, jubilado, mas continuo aí na luta, né? Vocês não me deixam em paz aqui. Isso, exatamente. Está sempre sendo Não chamado pode para deixar, coisa. não. Tem que Não fazer pode mais. deixar, né? E você vai falar um pouquinho de como é que está essa vida agora, daqui a pouquinho, viu? Eu quero só falar para você da importância de você continuar acompanhando a gente. Estamos já no final do trimestre, mas tem muita coisa boa nesse ano de 2023, então curta, seja parceiro da Escola Sabatina Oficial, para que você possa levar esse conteúdo para muitas outras pessoas. E também quero fazer o convite para você conhecer mais um pouquinho da FADBA. A FADBA é essa instituição de ensino adventista no coração da Bahia, que ajuda milhares de pessoas a conseguirem o seu sonho de serem um profissional formado em uma instituição cristã. Então, nós ficamos aqui na cidade de Cachoeira, pertinho de Feira de Santana, um lugar muito agradável, muito gostoso, e eu quero que você conheça um pouco mais da FADBA, e eu tenho certeza de que você também vai se apaixonar. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Pastor Gerson, a gente tem essa questão de planejamento. Ninguém quer se planejar para morrer. Mas como é que isso também pode ser algo para a nossa espiritualidade? Como é que nos ajuda esse planejamento? Então, essa questão aí, quando envolve o fator financeiro, a Bíblia dá algumas dicas em relação a isso. Diz que aquele que ama o dinheiro, ele nunca vai se fartar, porque ele sempre vai querer mais. Então aí já entra uma questão de que você vai pela ganância, né? Eu amo tanto dinheiro que eu tenho, mas eu quero mais. A questão também de não confiar no que você tem, porque isso é muito instável, né? Muito instável. Você pode ter hoje, amanhã não tem, uma falência do banco, alguma coisa que acontece, você pode perder tudo. Então você tem que viver hoje pensando no futuro, mas não deixando de fazer a vontade de Deus, mesmo no dia de hoje. Às vezes a gente se preocupa muito com o futuro e às vezes o que eu penso que o melhor preparo para o futuro é você viver hoje da melhor maneira. E o futuro a Deus pertence. É claro que a gente precisa planejar e pensar também em relação ao futuro. Então, a questão da primeiro Deus, que é o que a lição vem falando, a questão de dízimo, de ofertas, a questão de ajudar na pregação do Evangelho, isso é algo que tem que fazer parte do nosso planejamento financeiro para o dia de hoje. Tá? A questão também do ajudar aos pobres, é interessante que quando a Bíblia fala de Sodoma, no livro de Ezequiel, né, capítulo 16, Ezequiel 16, 49 diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, o melhor preparo para o futuro é você viver hoje da forma como Deus pede. E quando Deus pede, não é porque Deus é autoritário, fala assim, viva dessa maneira, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós pensamos muito no futuro, eu vou fazer tudo isso aqui quando eu chegar a uma determinada idade, aí eu me preparo, aí eu divido meus bens, eu vejo, aí eu vou ajudar mais o pobre. Não, mesmo com pouco que você tem, faça o que Deus pede todos os dias e Deus vai cuidar mais para frente da nossa vida, né? Pastor Gerson, eu queria aproveitar o gancho, que fechou nesse ponto, dizer que a minha mãe, ela era aquela que entregava oferta para tudo. E ela sempre ensinou a gente em casa, olha, quando nós morremos, eu e seu pai, nós queremos que vocês, quando juntar e vender as coisas, separem uma parte para entregar na igreja. Eu quero que parte da nossa herança seja entregue para a igreja. E coincidentemente, há poucos meses, nós perdemos nossa mãe e o pai há um tempo anterior, e fizemos justamente isso, acabamos de receber cada uma parte de 2 casas que ele tinha, uma casazinha simples,
São 7 irmãos, mas todos ligados à igreja e todos estão separando sua parte para entregar como a minha mãe havia pedido. Eu não tenho muita coisa também, e não estou tão velho assim, já aposentado, mas também já deixei as minhas coisas e da Rosinha já determinado para os meninos. Qual o percentual que cada um vai receber. No caso da minha morte, a minha esposa, os meus filhos e a igreja. Eu tenho uma casinha que estou ainda pagando, tenho também algumas obras que escrevi, e essas obras também já destinei para cada um dos filhos e também para minha esposa, a renda de cada uma delas, para ser colocado nas mãos dele os percentuais corretos e também para deixar uma parte para a igreja. Tem um texto aqui que me chama a atenção, que é um assunto muito delicado, a Bíblia não fala muito disso. E a Ellen White faz uma advertência interessante no livro Conselho sobre Mordomia, página 219. Ela diz: muitos manifestam uma delicadeza, um medo descabido sobre esse assunto de fazer no testamento. Entretanto, esse é um dever tão sagrado como pregar o evangelho para a salvação de pessoas. Pesado, né? Muito pesado, pastor Gondim. E exatamente isso que eu quero perguntar para o pastor Jonatas. Tem algum fundamento bíblico esse comportamento aí de você deixar algo para a igreja, esta herança? Tem alguma história ou alguma questão que aponte também para isso? Então, diretamente, esse não é um tópico que a Bíblia realmente trata, né? Como o pastor Gondim já mencionou, a Bíblia não tem muito a falar sobre o testamento, né? A prática do testamento. Mas, do ponto de vista dos princípios, né, bíblicos, a gente pode lembrar aqui que tudo pertence a Deus, né? Se tudo pertence a Deus, nada é mais justo do que no final da vida, quando nós já desfrutamos dessas bênçãos do Senhor, a gente deixar de volta para Ele, de alguma maneira, né, esses bens. O que a Bíblia enfatiza muito, né, é a religião prática enquanto a gente está vivo. Esse é o ponto principal, até o autor da lição, ele menciona aqui 8 razões, 8 vantagens de doar enquanto a gente, claro, fazer a provisão para o futuro, depois da nossa morte, mas não pensar, quem sabe como muitos, não, eu vou curtir a vida aqui e depois que eu morrer as minhas coisas vão, então, para ajudar ou para a igreja ou para fazer o trabalho. E aqui eu queria mencionar apenas, ele menciona 8, mas 3 me chamaram mais atenção. Quando nós doamos, enquanto nós estamos vivos, nós vemos os resultados, né? Nós estamos olhando as coisas acontecendo, o benefício que o nosso dinheiro pode fazer. Em segundo lugar, nós damos exemplos, nos tornamos um exemplo, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. E por fim, nós garantimos que realmente aquilo que nós queremos que o dinheiro seja usado, vai ser usado dessa maneira, porque depois da morte, nós nunca sabemos exatamente o que vai acontecer, como vai ser a reação, às vezes, da família, por isso que todo esse preparo, né, ele é importante. Então, eu diria que não há textos, né, diretamente falando sobre isso, mas esses princípios nos mostram que é importante, sim, nos preparar para o que vai acontecer depois. Ok, muito bom. E já que nós estamos aqui para aprender, vamos ouvir então do mestre desse assunto. Pastor Gondim, como é que é essa vida dedicada ao Senhor, depois já de um período de trabalho formal, né? Como foi dito aqui, o senhor não parou de trabalhar, a gente não vai deixar. Continua dando aula aqui no curso de teologia, tem as suas palestras, várias coisas, atividades na igreja. Como é que é viver esse momento com Deus? Bom, é muito gratificante nós percebermos, já vivermos, quando estamos vivendo nos últimos anos de nossas vidas, porque ninguém vai ficar para sempre, mas há algumas coisas que eu acho que podem nos trazer uma aposentadoria, uma jubilação ou uma velhice melhor. A primeira delas é a comunhão com Deus, ok? A casa, respirar o ar da presença do Espírito Santo ali, entendeu? Na minha casa, eu nunca fui muito formal com os cultos. Meus cultos eram curtos. Um pensamento que eu já trazia da Bíblia quando eu lia mais cedo, um corinho, uma música, alguém falava alguma coisa, a oração, acabou o culto. Mas tinha todo dia. E era meio-dia, porque as horas não batiam, então
Meio-dia, a fome apertava, os norsecos chegavam, e aí não tinha jeito de escapar. Então isso deve ter ajudado, porque hoje eu tenho 4 filhos, todos envolvidos na obra, todos trabalhando e firmes na causa de Deus, né? Outra coisa que eu também acho importante e que é bíblico é a honra que devemos aos nossos pais, para termos filhos que nos honram também em nossa velhice. A Bíblia declara claramente que aqueles que honram pais e mãe, eles vivem longos dias. E os que não honram, morrem na metade dos dias. A gente vê o caso de Jessé, Sansão e outros que não foram tão ligados aos pais com tanta honra, porque lembra que Sansão disse, né? Quando os pais perceberam o caminho que ele estava com tanta mulher que não era hebraica, que não era ali dos caminhos de Deus, e ele disse, olha, a última que ele disse, essa é agradável aos meus olhos, eu prefiro essa. O resultado é que furaram os 2 olhos dele, ele ficou como escravo até o fim. A que era agradável aos olhos, tirou os olhos dele depois. Os olhos dele, e ele terminou a vida como escravo em uma morte assim, não interessante. Então, já os filhos que honram, você olha para José, Isaac, filhos que são referência e tiveram uma vida longa, e Paulo ainda acrescenta a qualidade de vida escrevendo as Efésios. Por isso que hoje ainda estou batendo tênisinhos, como você falou. Sim. Recentemente fiz um gol de bicicleta. Então, assim, a honra aos pais traz essa tranquilidade de uma vida longeva e com qualidade. Porque às vezes o indivíduo vive até mais anos, mas sofrem com a qualidade de vida. E os que honram pai e mãe têm esse upgrade, né? Então, em primeiro lugar, Deus, e as coisas demais serão acrescentadas. Amém. E uma das questões que a lição também trouxe é a importância, né, da gente valorizar as pessoas com mais experiência de vida. A lição trouxe aqui o exemplo, por exemplo, de Moisés, Ellen White, que realizaram grandes coisas para Deus já numa idade avançada, né? E eu vejo aqui o pastor Gondim como um exemplo mesmo disso, né, que continua servindo a Deus. Para aqueles que não sabem, o pastor Gondim foi meu professor de teologia aqui, né? E depois de alguns anos a gente teve o privilégio de trabalhar junto no mesmo lugar, né? E ele continua aqui servindo a Deus. Eu tenho ele como um grande exemplo, né, de cristão, pastor e na área acadêmica também. E eu acho que às vezes, especialmente aqui no Brasil, em outros países isso é eu percebo um pouco diferente. A gente tende a desvalorizar o aposentado, né, o jubilado, como aquele que já deu a sua contribuição. Mas quando a gente vai na Bíblia, é totalmente ao contrário. É o contrário, né? As pessoas que têm mais idade, têm mais experiência, elas têm uma contribuição muito maior para nos dar. E no mundo acadêmico isso é ainda mais verdade, como em diversas áreas do mundo empresarial. Quanto mais experiência você tem, mais você pode contribuir. Então, diferente daquele homem insensato que trabalha e para um momento e agora eu vou só curtir a vida, né? A gente tinha que ter uma disposição ao contrário. À medida que nós avançamos na idade, como o pastor Gondim e outros, né? A gente está mais preparado ainda para servir a Deus e fazer a diferença na vida das pessoas. E uma coisa muito importante, já no tom da lição de retribuir, é de fato ver que a nossa vida é vivida sempre com outros. Toda vez que a gente quer colocar o centro da nossa vida em nós mesmos, nos perdemos. Toda vez que a gente coloca o centro da nossa vida em outros, sejam os mais velhos cuidando dos mais novos, os mais novos ouvindo os mais velhos, a gente tem uma vida mais feliz e mais longa. Para a gente ser abençoado por Deus, quero pedir que o pastor Gerson ore por nós, para encerrarmos esse estudo e pedir que o Senhor continue conosco. Oremos. Pai maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. Tua palavra diz que nós não deveríamos esquecer de nenhum dos teus benefícios, daquilo que o Senhor nos concede. E agora, Senhor, nós pedimos para que na nossa vida nós possamos reproduzir o teu caráter, assim como o Senhor viveu para servir, viveu para ajudar, que nós também tenhamos essa disposição para ajudar, para servir, para expandir a pregação do Evangelho, para que outros possam te conhecer mais e mais. O assunto do dinheiro às vezes é um assunto um pouco delicado, mas que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos viver segundo a tua vontade
em todas as áreas da nossa vida e também na área financeira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco até aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de curtir também este vídeo e também de fazer parte dessa família da Escola Sabatina Oficial. A gente vai voltar semana que vem. O tema é Administrando em Tempos Difíceis, a penúltima lição do trimestre. Então, fique conosco, tá bom? Eu me despeço aqui também dos meus amigos. Pastor Jonatas, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Pastor Gondim também, agradeço a sua presença. E Pastor Gerson, obrigado porque vocês embelezaram este estudo da lição, viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe você.